vitória. E não é uma jornada de fracasso. Não é uma jornada que a gente faz o que dá. A gente está seguindo. A gente está indo em direção ao cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Oh, aleluia. Você sabe orar em outras línguas? Tem crente cheio do Espírito aqui. Tem crente batizado com o Espírito Santo, amados. Então começa a liberar do teu coração. Começa a liberar do teu espírito os rios de águas vivas que você carrega. Nós te damos, Senhor, por esse ajuntamento santo, pelas coisas que você está prestes a fazer nesse lugar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você está pronto? Aleluia. Senta-se um minutinho. Ó, vocês vão ser a velocidade da luz, da mesma velocidade que desce, tem que subir ligeiro no meio do caminho, tá? Talvez a gente não chegue até o fim. Então, fica ligado aí, que o Espírito quer mover as águas, amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu vou ser igual faca tramontina, direta, rápida e perfurante, tá bom? A gente tem pouco tempo, então vamos aproveitar o tempo até o último minuto e deixar o Espírito fazer o que Ele quer fazer. Amém? Eu quero começar conversando com vocês sobre uma história. De vez em quando, nas minhas ministrações, eu conto essa história. Sempre que o Senhor me lembra, eu acho que encaixa com aquilo que Deus quer trazer para vocês. Essa história mexeu muito comigo, eu quero conversar com vocês sobre ela bem rapidamente para a gente começar a ler aqui o texto bíblico. Eu vi uma história uma vez de uma cidade que era uma cidade muito ativa e toda cidade tem a economia principal daquela cidade. Por exemplo, a minha cidade natal é Caruaru. E o que mais rende lucro, que movimenta a cidade, que traz recursos para a cidade, que dá emprego às pessoas é o comércio. Eu cresci no lugar, lá em Caruaru, onde o sonho das pessoas antigamente, agora mudou um pouco, mas o sonho das pessoas antigamente era crescer e ter uma lojinha, nem que fosse no terraço de casa, para vender alguma coisa. E eu com 8 anos de idade, tudo que eu comprava, eu dizia assim: rapaz, eu vou comprar uns 2 que dá para vender. Dá para vender e dá para ganhar dinheiro. Então, o pessoal de Caruaru tem essa mentalidade assim: rapaz, eu vou vender. Seja picolé, seja o que for, eu vou ganhar dinheiro com isso. Né? E tem um negócio em todo canto, você vai ver o povo montando uma barraca, fazendo dinheiro, empreendendo. E cada cidade tem isso. E essa história conta a economia de um povo, né, de uma cidadezinha, onde a economia principal era a pesca. As pessoas ganhavam dinheiro pescando. E tudo em torno da pesca, né? Então, quando você é muito criativo, você não somente vive de vender o peixe, se é tudo que você tem na cidade. Então, as pessoas começavam a pegar a escama do peixe, fazer brinco, fazer joia, né? Começa a pegar o peixe e fazer outras matérias-primas com aquilo. E havia muitos pescadores e pequenos barcos na cidade que traziam recursos para suas famílias. Mas havia nessa cidade um grande barco. E esse grande barco empregava muitas pessoas. Pescadores, pessoas mecânicas que precisavam manter o barco funcionando ao longo do seu trajeto, porque era um grande barco que ia para o alto mar. E essas pessoas viviam disso, principalmente. E esse barco era o responsável pelos principais recursos que chegavam naquela cidade. Então, pessoas que estavam trabalhando na peixaria lá, dependiam dos peixes que iam sair desse barco, ia para outra cidade, enfim. Chegou um dia que esse barco, que trazia muitos recursos, que envolvia muita gente, muita família ali envolvida, quebrou.
E os mecânicos daquele lugar não conseguiram resolver o seu problema. E passou-se alguns dias, e quanto mais dias aquilo passava, mais prejuízo chegava, né, para a cidade, para aquelas pessoas. E eles ficaram interessados, né, em que mais rápido possível aquele barco fosse consertado. Chamaram mecânicos diversos de muitos lugares. E nada deu certo. Até que eles decidiram colocar um anúncio. Vamos colocar um anúncio de $10.000 para quem consertar esse barco. Porque é algo que está dando prejuízo, pode chegar a ser muito maior do que isso. Então, vamos colocar esse anúncio. Talvez alguém interessado e que saiba resolver o problema apareça. Muitas pessoas vieram, você imagina que nenhuma delas conseguiram resolver o problema. Até que apareceu um senhor que parecia não entender muito. A roupa que ele vestia não passava confiança. A forma como ele andava também não. Até que ele chegou lá e ele disse, olha, esse barco está parado há muitos dias, mas eu sei consertar o barco. E o sócio olhou um para o outro e disse, não tiveram coragem de dizer, mas um olhando para o outro, aquela olhada de desacreditar e dizer assim, tanta gente que parece ter tanto know-how, não deu certo, essa pessoa aí com uma mochila nas costas, parece que não vai saber fazer isso não. Mas não custa nada. E meio que sem importância, pode ir lá, dê uma olhada. Deixaram aquele homem lá mexer naquelas engrenagens. E ficaram por ali meio que assim, a gente já sabe que é mais um que não vai conseguir. E ele passou um tempo grande olhando para aquele motor do barco. E ele, quanto mais tempo passava, ele estava vendo, não mexeu em nada, não tirou uma ferramenta, não sabe nem o que está fazendo. E ele olhou, e os minutos passaram, e ele olhando, e o povo desacreditando, até que nem prestaram mais atenção. E aquele senhor pegou uma pequena ferramenta que parecia um prego com um martelo, tinha outro nome, mas como eu não entendo de barco, era alguma coisa parecida com isso. Colocou ali em um determinado lugar, deu algumas marteladas, olhou para a pessoa e disse assim, pode ligar o barco. Como assim? Não fez nada. Liga o barco, rapaz. E ele ligou e daqui a pouco o motor começou a funcionar. Aquela recompensa tinha sido anunciada, aquele homem deixou a nota, foi embora, esperando que o dinheiro fosse depositado. Quando eles viram que a nota pedia $10.000, eles ficaram revoltados. $10.000 para bater um preguinho? Um negocinho desse? Rapaz, o homem não gastou 2 minutos para bater esse prego. Não vou pagar esse dinheiro, não. Aí o outro camarada disse assim, mas rapaz, ele não ofereceu esse dinheiro. Eles vão fazer o seguinte, vamos pedir para ele descrever por que isso é $10.000. O que foi que ele gastou, qual foi o material que ele usou, qual foi a força que ele empreendeu. Por que vale $10.000? E o rapaz colocou assim, em 2 linhas, a resposta porque aquilo valia o que eles tinham oferecido. Ele colocou $2, bater um prego no motor. $9.998, saber qual prego bater. Saber qual ponto que precisa ser consertado. O que faz alguém ter sucesso na vida? O que faz um grande barco voltar a funcionar, empreender, trazer recursos, fazer pessoas se moverem? Não é o esforço que você coloca em alguma coisa, não é a energia que você gasta em alguma coisa, porque eu gosto de dizer que uma pessoa que se balança numa cadeira de balanço está gastando energia. Minha filha, se você colocar ela numa cadeira de balanço, ela vai suar, ela vai ficar assim, ó, o tempo todinho. Os cabelinhos dela vai ficar assim para cima. Ela vai sair suada de lá. Mas quando ela terminar, 1 hora depois de todo aquele esforço, ela ainda vai estar no mesmo lugar. Porque não é a energia que você coloca em alguma coisa somente. Não é a força que você coloca em alguma coisa. E o erro de muitas pessoas é achar que somente a força dele, a habilidade dele vão trazer resultados. Você pode ter muita força, ter muita energia e estar numa cadeira de balanço e não sair do lugar. Porque não é a força, não é a energia somente. É saber aonde aplicar a força. É saber em que direção andar. E não existe uma passagem mais famosa, pelo menos para mim não existe. O nome do tema que vocês estão estudando esse mês é Jornada para o Crescimento. E quando eu falo de jornada, para mim, a jornada mais famosa chama-se Êxodo. Uma jornada que durou 40 anos.
que jornada foi essa? Onde eles estavam querendo chegar? Todo mundo sabe, na terra prometida. De onde eles saíram? De um lugar terrível, escravidão, fome, comia cebola, não tinha direito às coisas. Levava chibatada, humilhação. Então, amado, a terra prometida podia ser qualquer coisa que não fosse aquele lugar. Mas a terra prometida não era qualquer lugar, era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra da provisão permanente de Deus. Era a terra da bondade, a terra do cumprimento. Mas ainda assim, 2 famílias entraram na terra. E todos os outros, no meio da jornada, ficaram no caminho. O que faz alguém ter uma jornada de crescimento? O que faz alguém ter uma jornada de sucesso? O que faz alguém começar e terminar? O que faz alguém, amados, chegar no seu objetivo e não desistir? Quais são os passos? E eu sei que ao longo desse mês, a gente acabou de ouvir tantos passos que nos levam ao crescimento. Existem muitos. Não é uma fórmula de bolo, não é pegar um monte de coisa, mas é observar o que as Escrituras dizem. E começando por isso, eu também quero te dar alguns passos. O primeiro deles é: não existe crescimento se não houver alimento. Primeiro passo para você crescer é: alimente-se. E como médica e mãe, eu posso te dizer isso. Nenhuma criança se desenvolve, nenhuma criança vai chegar ao crescimento saudável se ela não se alimentar adequadamente. Existe uma coisa na medicina chamada raquitismo. Crianças, que não desenvolvem o seu potencial, o seu crescimento físico. E o seu crescimento físico, o seu desenvolvimento por causa da falta de nutrientes, pode afetar o seu psicológico, pode afetar o seu raciocínio. Porque quando você não se alimenta, você está fadado a ficar no meio do caminho. Quando você não se alimenta, você está fadado a não cumprir a sua jornada como deveria. Nós precisamos nos alimentar. Alimentar de quê? Alimentar da coisa certa, da palavra certa, da influência certa. A Bíblia diz no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu sei, amados, que como jovens, nós gostamos de coisas fáceis. A gente quer descobrir uma trilha. A gente quer saber, por favor, me diga aí qual é a jornada para eu ganhar dinheiro ligeiro. Está assim de coisas no YouTube. Pode clicar lá. Como fazer para ganhar dinheiro rápido? Gente, coisas de 1 milhão de visualizações você vai encontrar. É mentira. Porque dinheiro rápido, sem esforço, sem estudo, sem dedicação, alguém está perdendo, alguém está sendo roubado, alguma coisa está errada. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Para você chegar no lugar onde você precisa chegar, vai ser exigido de você dedicação. Ainda não estamos naquele filme de ficção, onde a gente toma uma cápsula, que tem lá todos os nutrientes e você está alimentado. E se eu chegar nessa época, eu vou dizer, quero não. Me dê uma boa picanha, me dê um feijãozinho verde, me dê uma comidinha bem gostosa, que eu não gosto de negócio dessa cápsula, não tem graça para mim. Eu gosto mesmo de comer, porque boca foi feita para quê? Comer. Mas a gente quer uma coisa... Meu marido está lendo, eu que sei. Gente, a gente quer uma coisa rápida. A gente quer uma coisa que resolva o nosso problema rápido. Mas eu quero te dizer, o primeiro passo para uma jornada de crescimento é: tenha uma alimentação saudável. Josué 1:8, habite. Rapaz, você quer ter sucesso na vida? Você quer crescer e fazer sua jornada ter sucesso? Não sou eu que vou fazer, dizia o Senhor. É você que vai fazer prosperar o teu caminho. De que maneira, Josué? Medita de dia e de noite. Deixa essas palavras saírem da tua mente, cair para o teu coração. De que maneira? Você fica pensando sobre elas. Você vai ficar pensando sobre a promessa. Você vai se alimentar dele todos os dias. Porque não existem músculos fortes, não existem pessoas bem treinadas, se não houver exercício. Gente, eu comecei a malhar um dia desse. Por nosso Senhor. Eu já malhei muitas vezes, né? Muitas vezes. Comecei muitas vezes. E eu comecei esses dias e uma personal disse para mim, olha, Deus falou comigo, ela é muito boa. E pelo tamanho do músculo dela, eu já fiquei nervosa.
Ela disse, Deus falou comigo que eu vou te acompanhar todo dia que você quiser na academia. Eu olhei para ela e disse, Jesus, me ajuda. Não podia ser uma menos musculosa. Só os agachamentos, irmão. Eu, em nome de Jesus, Senhor, volta hoje. Aí eu comecei numa segunda-feira, estava dando aula no Rema, usando salto. Aí cheguei assim. A professora já está na unção. Eu digo, ô Jesus, revela. Aí quem já começou, aí no terceiro dia de dor, disse, rapaz, é porque eu não nasci para malhar. Rapaz, é porque assim, não combina comigo, entendeu? Não dá certo. Mas se eu paro no terceiro dia, como eu parei muitas vezes, o que é que acontece? O que você está vendo aqui. Não tem músculo, não tem resistência. O exercício constante te dará resistência. Por que tanta gente fica no meio do caminho? Por que tanta gente não consegue permanecer na jornada? Porque começa, mas não tem resistência. Então eu quero te dizer, alimente-se. Coma. Deixe as palavras, alimente-se das promessas de Deus para a tua vida, amados. Se você pegar o meu celular ou pegar o meu tablet, ali vai estar anotada profecias de 20 anos atrás. E não é que eu sou velha, não, é porque desde muito cedo Deus usa profecia para mim. Antes que você comece a fazer conta, eu começo a ficar braba. Amados, não importa quem Deus vai usar, importa o que Deus vai falar. Com a mesma disposição, com a mesma honra que eu recebo uma palavra de alguém muito famoso, eu recebo de uma criança. Porque, amados, a gente não vai julgar o profeta, a gente vai julgar a profecia. Se Deus pode usar uma mula para falar com o profeta, Deus não pode usar alguém? Tem muita gente recusando o conteúdo porque está julgando pela embalagem. E eu, amados, quando as coisas começam a empancar, quando as coisas começam a não acontecer, sabe o que é que eu faço? Eu começo a pegar a palavra, eu começo a me alimentar dela. E o diabo começa a dizer, rapaz, tu está vendo que isso não vai dar certo? Quanto tempo tu está esperando que isso aconteça? Aí eu vou lá para o meu bloquinho de notas. E eu começo a ler. Ano de 2000. Deus usou a profeta para não esquecer. Fulana de tal. Na ocasião tal. Eu lembro como eu estava. Porque quando eu boto a ocasião tal, eu sei exatamente como estava o meu coração naquele dia. E eu lembro, Deus me visitou. Deus falou comigo. E o Deus que fez em 2000, fará em 2022. Então, primeira coisa, alimente-se. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 13. Eu vou ler aqui, mas na versão a mensagem. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito dessa versão. Você conhece essa passagem, então você pode ler ela na versão que você quiser em casa. Mas agora eu vou ler na versão a mensagem, tá bom? Abre lá comigo que eu quero ler com você. Aleluia. Não há crescimento sem alimento. Esse é o primeiro ponto. Vamos ver aqui agora em Êxodo, no capítulo 13. Deixa eu achar aqui primeiro, para a gente correr com isso. Versículo 17. Vai dizer assim. Depois que Faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus, pois pensou, diga, havia um caminho mais curto. E Deus não deixou que eles fossem por ele. Deus sabia que havia um caminho mais curto. Alguns estudiosos dizem 11 dias. Já vi outros dizendo 40 dias. Já vi outros dizendo 3 meses. Porque também, minha gente, atravessar com homem, você chega em 11 dias. Mas quando coloca mulher e menino, bota 3 meses, 6, demora mais um pouquinho. Imagina a mulher olhando para o céu. Rapaz, está tão bonito hoje. Espera aí, me deixa depressa. Nem ajeitei meu cabelo direito hoje, calma. Demora um pouquinho mais para ir um menino catarrento dando trabalho no caminho. A mulher buchuda, pega os bodes, pega o menino, pega tudo, carrega, dá trabalho. Mas, amados, uma jornada de 40 dias, uma jornada de 3 meses se transformou em uma jornada de 40 anos. E o que foi que aconteceu aqui? A Bíblia diz que Deus, embora conhecesse uma rota mais curta,
Não permitiu que as pessoas fossem por elas, porque pensou: se o povo se deparar com a guerra, ou se ele for pelos caminhos dos filisteus e se deparar com a guerra, mudará de ideia e vai querer voltar para o Egito. Se eu quero crescer, eu tenho que me alimentar. Mas se eu quero continuar crescendo, se eu não quero interromper minha jornada, se eu não quero prolongar demais a minha jornada e chegar no ponto onde Deus espera de mim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me alimentar. Mas existe uma segunda coisa a fazer, é não ter medo dos desafios. Não ter medo de enfrentar os gigantes. Eu quero te dizer, amados, somente uma pessoa madura vai dizer: esse caminho é mais curto nele. Esse caminho é muito longo, não tem desafio nenhum. Menino vai dizer: poxa, eu vou por aqui. Aqui ninguém vai me resistir. Mas deixa eu te dizer, o caminho que tem desafio não é o caminho que vai te parar. Porque a gente pensa que o problema de Davi foi Golias. Mas o caminho que tem desafio vai te levar mais rápido para o trono que Deus separou para você. Porque Golias não era o problema de Davi. Foi enfrentar Golias que acelerou o processo do trono, do reconhecimento, da maturidade. Pessoas que não querem abraçar desafios não alcançam a maturidade. A Bíblia vai dizer aqui, eu quero que você veja comigo. Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 22, 29. Diz assim: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho, um homem talentoso naquilo que ele faz? Ele será promovido ao serviço real. Em outras versões diz: ele será colocado na mesa de reis. Vê um homem perito na sua obra? Rapidamente, um lugar vai ser encontrado para ele. Ei, deixa eu te dizer, não senta na mesa de reis quem não conhece os protocolos. O que eu quero dizer para você? Quando você enfrenta desafios, os desafios forjam em você uma maturidade, aceleram um processo em você. Uma boa cozinheira sabe, amados, que uma carne muito dura amolece mais rápido sob pressão. Você coloca na panela de pressão uma carne que cozinharia em 1h10. 30 minutos, está a carne pronta, o arroz pronto, está tudo pronto. Porque não tem carne dura que resista a uma pressão. Quando você decide enfrentar a pressão e não fugir da pressão, você amadurece mais rápido. Não é sobre a idade, não é sobre o teu bolso, não é sobre quem acredita ou deixa de acreditar. É sobre não fugir dos desafios que se levantam. Não tenha medo dos gigantes, eles escondem o teu destino. Eles escondem a próxima etapa da sua vida. Quem foge das responsabilidades nunca alcançará os lugares reservados em Deus. Então, alimente-se da palavra. Enfrente os desafios. Porque quando você enfrenta desafios, os seus músculos ficam fortes. Você desenvolve maturidade. Aleluia. Você está aqui? E maturidade, amados. Eu vou abrir aqui outra passagem para você. Maturidade vai encurtar caminhos para você. Porque a Bíblia diz, olha, mesmo Deus conhecendo um caminho mais curto, não permitiu que o povo fosse, por quê? Porque pensou, o medo da guerra vai fazê-los parar. O medo da guerra vai desanimá-los. Eles vão voltar para o lugar de onde eu tirei. E o que eu comecei, a jornada de crescimento que eu tenho na vida deles, não é voltando, é avançando. Mas só pode avançar rápido quem tem maturidade. Maturidade vai encurtar processos, vai encurtar caminhos, vai encurtar destinos. Você vai chegar mais rápido. Maturidade
vai fazer com que pessoas cheguem mais rápido em lugares que pessoas demoraram 10, 20 anos para chegar. E você ainda está se perguntando, mas por que fulano chegou agora? E já está sentando ali, naquele lugar, já está fazendo aquilo. O que foi que aconteceu? Amados, quem não desenvolve maturidade, não chega onde precisa. Eu gosto de dizer isso no nordestinês mais claro. Nó frouxo não segura coisas importantes. Tem uma obra de arte aqui, que precisa ser elevado a um nível bem alto. Você vai amarrar uma corda na caixa que está guardando a obra de arte. Você vai botar um nó frouxo? Um nó folgado? Não, amados. Por quê? Porque um nó frouxo deixa escapar. Um nó frouxo deixa escapulir. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Provérbios 24:10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se no dia da pressão você fica, ei, deixa para me chamar no dia mais fácil, hoje não. Amados, eu nunca disse não para um desafio que me apresentaram. E não porque eu estivesse pronta para todos eles, mas porque eu entendia que um desafio escondia na porta de trás uma oportunidade de abraçar novas ferramentas, uma oportunidade de aprender novas coisas. Dizer não a um desafio é dizer, eu não quero a próxima fase da minha vida. Várias vezes, líderes, pastores, pessoas olharam para mim, Mísia, faz isso. Eu tinha tudo para dizer, vou nada, eu nunca fiz isso, eu não sei nem como fazer. Mas se alguém olhou para mim e me pediu para fazer, eu sempre pensei assim. E essa foi a resposta para muitas coisas do que eu tenho vivido na vida. É dizer assim, se alguém olhou para mim e me mandou fazer, e eu não sei fazer, isso é uma realidade, eu não sabia fazer. Não me sentia capaz, não tinha habilidade. Eu pensava, se Deus está me desafiando, se tem isso diante de mim, é uma oportunidade. Eu pensava, juntamente com isso, a seguinte coisa, é uma graça diferente que eu vou desfrutar. Se é um desafio que eu nunca enfrentei, uma ferramenta que eu nunca tive está chegando. Você está entendendo? Nó frouxo não segura coisa preciosa. Então, querido, alimente-se. Não fuja dos desafios. Porque o grau de pressão que você consegue enfrentar vai dizer o grau de maturidade que você conseguiu chegar. Eu vou repetir isso. Não vai existir uma grande árvore com uma copa grande se não houver um caule grosso. O que eu quero dizer, você quer ser visto de cima? A gente não faz para ser visto, deixa eu te dizer. Ser visto é uma consequência de quem faz. Não é o fim de quem faz, é a consequência. Mas não tem copa grande se não houver caule grosso. Ou seja, o que você enfrenta embaixo vai dizer o que você está pronto para apresentar em cima. Vamos continuar lendo. Olha o que a Bíblia vai dizer para você. Aleluia. Aleluia. Abre comigo aí onde você já está. Diz assim, no versículo 18. Então Deus conduziu os israelitas pelo caminho no deserto, rodeando o mar vermelho. A gente tem muita coisa para dizer aqui, mas vamos avançar. Mas deixa eu só te dizer isso. Um determinado líder falou, né, sobre pessoas que estavam andando no deserto. Ele estava dizendo, olha, eles não estavam de fato seguindo uma jornada. Eles estavam dando voltinhas com Deus. Por quê? Porque estavam meninos ainda, imaturos, não entendendo o que tinha acontecido. Ei, amados, Deus te tira de um lugar para te levar para outro. Mas você só pode alcançar a próxima fase quando você decidir deixar a mentalidade do lugar onde você saiu e começar a se preparar para a mentalidade do lugar onde Deus quer te levar. Porque senão Canaã se tornaria Egito de novo. Você entende isso? Aquela velha história. Pega um favelado, não ensina, não dá educação, não mostra para ele uma nova mentalidade, coloca ele num palácio, ele vai transformar o palácio em favela. Porque não é o lugar, é quem você é. Não é o que Deus pode fazer, é quem Deus quer te tornar. Você entendeu a diferença? Mas olha o que a Bíblia diz.
Vai no versículo 20, diz assim: eles saíram de Sucote e acamparam em Etã, à margem do deserto. Durante o dia, o Eterno ia à frente deles, numa coluna de nuvem, para orientá-los no caminho. E à noite, numa coluna de fogo que os iluminava. Por isso, eles podiam viajar sem impedimento, de dia e de noite. Que é uma jornada de crescimento. Que é uma jornada sem interrupção. Que é uma jornada de sucesso. Quer ter êxito no que você faz? Siga a nuvem. Siga a nuvem, esteja perto do fogo. A Bíblia diz, olha, Deus colocou a nuvem de dia e colocou a coluna de fogo de noite. Era assim, esteja debaixo da nuvem e haverá fogo de noite. Ou seja, sua jornada nunca será impedida quando você ouvir a voz do Espírito. Quando você estiver disposto a seguir a orientação dEle. Você está aqui? Siga a nuvem. Seguir a nuvem, amados, eu tenho planos. Eu tenho objetivos. É normal, jovem, ter objetivos e planos. Eu tinha planos. Eu tinha planos, amados, de fazer medicina e de envelhecer uma médica desenrolada, conhecida. Até que Deus disse para mim que a medicina não era a coisa mais importante da minha vida. E antes mesmo de eu passar no vestibular, eu entendia que eu precisava ter maturidade e sabedoria para não, por causa de uma coisa, largar outra. Ou seja, tem muita gente que na época do estudo não vem nem para a igreja. Não, porque eu estou estudando, você está entendendo? É foco. Eu estou focada. Amados, eu fiz vestibular para medicina, me formei, passei numa federal. Mas eu trabalhava na minha igreja. Eu servia na minha igreja. Eu era líder de coisas na minha igreja. Até que chegou uma hora, eu era líder dos jovens, do evangelismo, da cantina. Dava aula no discipulado na igreja de criança. Aí o pastor chegou para mim e disse, Mísia, você pode entregar a cantina, eu vou colocar o fulano, não sei o quê. Eu chorei uma semana. Senhor, que líder tão fraco eu sou. Meu Deus, meu pastor me pediu a cantina. Aí meu marido olhou para mim, que ele era meu namorado na época. Desde que eu me entendo por gente. Aí ele disse, minha filha, você quer dominar o mundo? Outras pessoas na igreja precisam trabalhar. Tu tem que estudar também, né, irmã? Mas na minha cabeça, o meu pastor me tirar aquilo era uma falha minha. Eu estava sendo negligente em alguma coisa. Ele, não, minha filha, você pode parar para entender que alguém com certeza vai fazer melhor do que você. Claro que sim. Mas não era, amados, por falta de ter o que fazer, não. Eu tinha muita coisa para fazer. E olha, eu ainda cuidava dos meus irmãos e arrumava a casa. Porque tem gente que é uma bênção na igreja e todo bagunçado dentro de casa. Obedece ao líder dos jovens, mas desobedece aos pais. Não terá sucesso. Dentro da igreja arruma todas as cadeiras, mas o quarto, se alguém abrir a porta, cai os panos em cima. Aleluia, Deus está falando, irmão. Porque não é, amados, um dia de sucesso. É uma jornada de crescimento. Quer ter sucesso? Alimente-se. Não fuja de desafios. Siga a nuvem. Eu tinha planos. Mas sabe o que eu fazia ainda jovem? Que continuo sendo, diga-se de passagem, aleluia. Me ajude. Eu entrava no único quarto da casa que tinha chave, que era o quarto dos meus pais, quando eles saíam para trabalhar. Eu ligava a música que na época era famosa e que ministrava muito ao meu coração, eram algumas canções lá de Diante do Trono que existiam. Algumas de Serjão que tinham sido gravadas, algumas de Manassés. E eu colocava aquilo ali e eu aumentava bem alto para que eu não ouvisse o barulho dos meus irmãos. Enquanto eles assistiam os desenhos e brincavam como eles queriam. E eu orava. Eu não sabia orar como eu sei hoje. Mas eu orava em línguas. Eu olhava para um espelho que tinha na frente da cama da minha mãe. E eu começava a pregar para aquele espelho. Eu começava a me ver no futuro que Deus tinha falado ao meu respeito.
Porque Deus estava ministrando coisas ao meu coração. E seguir a nuvem, amados, às vezes é ter que desmontar a tenda. Não na hora que você determina, mas na hora que Deus diz, tem que desmontar. O que era isso? O povo, amados, construía tendas no deserto para descansar, para fazer um pit stop na jornada. E como é que eles sabiam que era tempo de continuar? A Bíblia diz que a nuvem se movia. Não era o povo que dizia, estou cansado, agora eu quero andar. Ou estou cansado, agora eu quero... Não! A nuvem começava a dar sinais de movimento. Ei, amados, sabe quem não se perde e segue a nuvem? Primeiro, quem está com os olhos no lugar certo, olhando para o céu. Não olhando para si mesmo, não olhando para a circunstância. Quer seguir a nuvem? Olhe para o céu. Quer seguir a nuvem? Desmonte suas tendas. Rápido. Seja obediente. Seguir a nuvem. Amados, a nuvem começava a se mover. Tinha menino para pegar, tinha bode, tinha carneiro, tinha tudo. O que é que o povo tinha que fazer? Bora. Tira a tenda, desmonta tudo, junta os meninos, bota em cima do jumento, vamos embora. A nuvem está se movendo. Porque ficar no lugar onde a nuvem não estava era morte. Deixa eu te dizer, sabe por que muita coisa não tem acontecido na nossa vida? Porque a gente quer estar onde a gente quer estar e não onde a nuvem está. Esses são dias de estarmos debaixo da nuvem e perto do fogo. Sair de onde você está, sair do seu conforto, sair da sua cama, sair do celular, sair de algumas amizades e se levantar. Para quê? Para seguir a nuvem. O grupo de música já pode subir. É dias, amados, de estar perto do fogo. Algumas pessoas aqui começaram a perceber esse movimento do Espírito dentro de você. Sabe quando a gente percebe que a nuvem está se movendo? A gente não pode mais fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Sabe que eu não posso mais servir do mesmo jeito que eu servia quando eu tinha 16 anos? Por quê? Porque maturidade vai exigir de você intensidade maior. Maturidade tem a ver com persistência, compromisso, entrega. Ah, mas quando eu era jovem, eu fazia assim e dava certo. E ele está dizendo, mas o tempo mudou. Você teve novas experiências e agora eu te habilitei para me dar mais. Porque Deus não nos pede nada que Ele já não tenha nos dado. Estar debaixo da nuvem é sair de onde você está. Para obedecer o Senhor. Eu podia estar em casa hoje, cuidando dos meus 2 filhos, me organizando para o culto de amanhã. Mas seguir a nuvem é discernir um chamado de Deus. E saber dizer sim e saber dizer não. Seguir a nuvem é parar onde Deus para e andar para onde Deus anda. Seguir a nuvem, só quem segue a nuvem, que é o lugar de proteção. A nuvem vem durante o dia. Quem anda durante o dia, continua andando. Estar debaixo da nuvem significava estar debaixo do fogo. Porque se alguém decidisse não estar debaixo da nuvem e parasse onde estava, não teria acesso ao fogo. Porque a nuvem se movia de dia. Mas onde a nuvem parava de se mover, o fogo chegava. Ou seja, decidir estar debaixo da proteção vai te dar acesso à presença, ao poder do Espírito. O fogo simboliza o poder do Espírito, o movimento de Deus. Tem coisas que Deus está fazendo, tem coisas que Deus está movendo. Tem pessoas aqui que vieram para a escola de missões, não tem?
Tem alguém aqui que veio fazer escola de missões? Eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você. Tem gente que decidiu sair do seu lugar. E você nem sabe ainda onde Deus vai te levar. Você nem sabe ainda o que você vai fazer. Mas deixa eu te dizer, decidir seguir a nuvem é decidir ter acesso ao fogo. Decidir seguir a nuvem é decidir ter acesso à glória. Diógenes e Ludmila, Deus tem uma palavra para vocês. A obediência de sair da casca aonde o pintinho, ontem eu estava falando de vocês, e Vilani me contou de uma visão que Deus mostrou para ela, e quando eu estava aqui eu nem lembrava disso, mas o Senhor disse para mim, diga para eles sobre aquela visão. Vocês decidiram colocar a cabeça para fora, e Deus está dizendo, eu vou preparar o ambiente para que vocês cresçam e desenvolvam. Porque decidiram estar debaixo da nuvem. Desfrutarão do poder do fogo como nunca antes. Levante suas mãos. Pastor Edilson, Peu, vem aqui, um menino vieram, vamos trabalhar, né? Aleluia. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Jesus Cristo de Nazaré. Oh, eu declaro que a ousadia do sair não vai se comparar à ousadia do continuar seguindo a direção da nuvem. Um novo tempo e uma nova estação estão chegando, está chegando. Oh, e vai ser desafiador, mas virá cheia de recompensas do alto. O lugar onde Deus levará vocês, haverá influência, haverá obediência, oh, mas haverá recompensa. Eu abençoo a vida desses jovens, eu abençoo a vida de cada um deles, e eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, graça, favor, para saber lidar com novas ferramentas. Oh, haverá provisão necessária. O tempo sendo encurtado, acelerado para o cumprimento da promessa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo. Você fica de pé, você aí no lugar onde você está. Quebriama serelere, cambriaba show. Quebriama que quebriamba serelere.